nossas emoções, elas estão destabilizadas. Sobre a forte emoção do luto, ou mesmo de uma grande vitória, de um júbilo. Quando agimos pela emoção do momento, o inimigo da nossa alma, ele tira proveito, pois ele é astuto e ardiloso. Nesses momentos temos que tomar cuidados básicos, seja com aliança ou com promessas. Tudo isso se resume na área sentimental, na conjugal, na área comercial. Há alianças que jamais deveriam ter sido estabelecidas. Quando você empenha a tua palavra em uma aliança, ela tem que ser cumprida. Então, nunca tome uma decisão em momentos que as suas emoções estão destabilizadas. Nunca tome decisões em momentos de muita emoção. Sempre traga razão, sempre pensa, sempre para tomar uma decisão. A palavra nos ensina através de Josué. Ele tinha ido para uma guerra contra um povo de Ai, e eram poucos os guerreiros de Ai. E ele diz, olha, vai apenas 3.000 homens, e lá eles sofreram uma grande derrota. Pela vaidade, não consultaram Deus, e eles tiveram uma grande derrota, e eles voltaram emocionalmente aflitos com aquela derrota, porque eles nunca tinham sofrido uma derrota. Mas eles saem novamente, agora buscando um direcionamento de Deus, e eles vencem aquela guerra. E eles estão agora já na terra prometida, tomando posse, e chega ali um povo, que chega ali no arraial deles, e procura Josué, quer falar com Josué. E esse povo, ele vem de uma maneira astuta. Ele vem com roupas velhas, sapatos velhos, os odres de vinhos rotos e velhos, um pão seco e bolorento. E eles dizem para Josué, nós somos seus servos. Nós queremos que você faça uma aliança conosco. Nós queremos que você não venha nos atacar. E o povo de Josué diz, mas vocês são desta região, como faremos uma aliança com vocês? Eles dizem, não, nós viemos de lugares longínquos. Observe nossas roupas, observe esse pão, trouxemos da nossa casa, ele estava quentinho, e agora já está seco e bolorento. Tudo está mostrando para vocês que nós viemos de muito longe. Porque Deus tinha dado uma palavra que eles não deveriam fazer acordo com o povo das terras a qual eles iriam adentrar. Eles não poderiam fazer nenhum acordo com eles. Então Josué começa a ouvir tudo aquilo que eles estão falando, os seus argumentos, e começa assim, vai descer. Porque quem não fica feliz quando alguém chega e diz, olha, eu estou para te servir, eu sou teu servo. E esse povo chega para Josué e pede que ele faça uma aliança com eles. Nossas decisões hoje afetarão o nosso amanhã. Todas as suas decisões afetarão o seu amanhã. Tudo que você toma decisão hoje, de bem ou de mal, será responsável pelo seu amanhã. As futuras gerações serão afetadas para o bem ou para o mal. Tudo que nós estamos tomando decisões hoje, de alianças, tudo isso vai refletir na próxima geração. Ao levantar Josué, príncipe do povo, Deus dá a ele uma advertência. Quando Deus levanta Josué, Deus dá a ele uma advertência. Ele teria que obedecer uma palavra vinda de Deus.
Abra a tua Bíblia em Josué, primeiro capítulo, versículo de número 8. Josué, primeiro capítulo, versículo 8. Deus dá ao Josué um direcionamento. Tudo que poderia acontecer e como ele deveria agir. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tudo que você vai fazer, medite nesta palavra. Busque na palavra do Senhor tudo que você vai fazer. Então Deus tinha preparado Josué para ser um grande líder, mas ele tinha um objetivo. Ele tinha que seguir todos os ensinamentos. Ler a palavra de Deus. Para todo o direcionamento que ele fosse buscar, Deus daria a ele respaldo pela sua palavra. A palavra diz que eles recebem esse povo e não consultam a Deus. Eles não fazem uma consulta a Deus, se aquilo poderia ser feito ou não, se eles deveriam receber ou não. Passado muitos anos nós pensamos assim, mas será que isso ainda vale para nós? Será que nós temos que consultar a Deus tudo que nós vamos fazer? Será que ainda temos que pedir a Deus direcionamento? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 15, versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo o que antes foi escrito, ele está dizendo, olha, não pare de ler aquilo que já foi escrito, porque tudo isso estará te direcionando. Então Josué, ele não poderia se afastar dos ensinamentos de Deus. Ele não poderia deixar de buscar os ensinamentos. Essa foi a primeira palavra quando Deus levanta Josué, diz: não se aparte desta lei. Medita nela de noite e de dia. Busque nela. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Deus, quando dá as nações ao povo de Israel, diz: não faça aliança com eles. Derrube tudo. Não aproveite nada do que é deles. Não faça aliança, porque eles irão destruir a tua família. Eles vão destruir os seus filhos. Eles vão levar os seus filhos para o engano, para a mentira. Não dê as suas filhas em casamento, e nem os seus filhos tomem
filhas deles em casamento. Então, esta era a ordem para Josué. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, mas que erro fez Josué? Deixou de buscar Deus. Deixou de ouvir a palavra de Deus. Que erro nós podemos cometer hoje em nossos dias? Nos esquecemos da palavra de Deus. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso é bobagem. Quantas vezes pensamos, ah, mas o mundo mudou. O mundo mudou. Então Josué, saindo de uma frustração, da perda de uma guerra que era impossível perder, logo depois, uma grande alegria, Deus estava novamente guardando eles. Ele agora, emocionalmente desequilibrado, ele ouve umas palavras lisonjas e ele vai se envaidecendo. Olha, eu vim por causa da fama do seu Deus. Eu vim porque eu vi o que você fez. Quantas vezes nós somos levados ao engano por palavras lisonjeiras? Nós temos que saber quem nós somos diante de Deus. Eu aprendi algo muito sério alguns anos atrás. A vaia e o aplauso têm que ter o mesmo peso. Quando te vaiam, não se irrite pelas vaias, mas também quando te aplaudem, não fique envaidecido pelos aplausos. Tudo tem que ter o mesmo peso. Tem pessoas que não podem ouvir uma palavra contrária. Se ouve uma palavra contrária, ela desaba. Ou se ouve um aplauso, aí ele se envaidece. Nós temos que aprender o equilíbrio das emoções. Porque é no desequilíbrio que o inimigo é astuto. Quando ele quer te derrubar, ele dá uma palavra contrária e você se abate, você se fecha e você não crê que Deus pode mudar e você vai definhando. Ou se ele quer te derrubar pela vaidade, ele traz palavras lisonjeiras. E você vai se inflando, vai se enchendo, até se perder na vaidade. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Então Josué, ele estava saindo de uma frustração, e agora ele vai para a guerra novamente, ele vence, porque Deus tinha corrigido ele dos seus erros. Eles não levaram em consideração que era uma guerra, e diz, olha, vai, qualquer pessoa pode derrotar. Mas não buscaram Deus. Então os reis se ajuntaram de comum acordo contra ele. Os reis se juntaram de comum acordo. Estavam dispostos a destruir Josué. Sabiam que um reinado sozinho não poderia destruí-lo. E esses agora, eles têm uma ideia fabulosa. Vamos buscar um acordo com eles. Se eles empenharem a palavra, que não vão nos destruir, eles não irão nos destruir. A palavra de Deus nos ensina que o cristão deve ter sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Tem que ter uma palavra firme. E quando você empenha a sua palavra, você tem que cumprir a sua palavra. Quando você faz um voto, você tem que cumprir o voto. Quando você faz uma aliança, você tem que cumprir a aliança. Estava lendo sobre o homem que tem o QI mais alto do mundo, um sul-coreano, tem um QI de 276, o brasileiro está em média de 80, então veja o potencial deste homem, em sabedoria e em conhecimento. Ele diz, o melhor livro é a Bíblia. Perguntaram a ele qual era a razão de tanta sabedoria. E ele responde, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia me trouxe sabedoria e inteligência. Muitas vezes nós queremos usar a Bíblia para algo mágico. Mas a Bíblia
são gotas de sabedoria. A palavra do Senhor vai sendo destilada como orvalho. E nós vamos recebendo. As pessoas muitas vezes correm para a igreja para receber um milagre. Mas o grande milagre é andar com Jesus. É conhecer Jesus. É saber que Jesus vai te socorrer no momento mais difícil. Se Ele permitiu, Ele dará o escape. Nossa irmã Ingrid, ela trouxe o seu testemunho, a sua experiência. E numa noite desesperada, ela liga para minha esposa, e minha esposa começa a movimentar a igreja em oração e buscando condições para atender a filha. E logo, um dos nossos irmãos diz, deixa que eu tenho o canal. Então, é a palavra de Deus nos unindo. É através da palavra de Deus que nós vamos crescendo dia a dia. Então os reis, eles estavam ali, e qual era a intenção deles? Destruir. Versículo 2 diz assim, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O inimigo, ele se levanta para destruir o povo de Deus. E no versículo 6 diz, vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei pois agora acordo conosco. Faça um acordo conosco. Faça uma aliança conosco. Diga que não nos destruirá. Versículo 8 diz, então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? Quem são vocês? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Nós viemos de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Muitas pessoas procuram por causa do nome do nosso Deus. Mas é necessário que esteja com uma aliança com Cristo. É necessário buscar, não uma só aliança com o povo, mas uma aliança com Cristo. Abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo de número 12. Nós vamos lendo porque a palavra que Josué deveria entender era esta. Deus tinha deixado ordens através da palavra. E a primeira palavra que Josué recebe é, nunca se afaste do livro desta lei. Nunca deixe de buscar na palavra de Deus. Nunca deixe de ter o conhecimento daquilo que Deus quer para o seu povo. Então, capítulo 34, versículo 12, diz assim, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, para o lugar onde você vai, para que eles não sejam laços para ti. Nós temos um Deus que Ele pensa no mínimos detalhes. Eu tenho medo de um amanhã? Não, porque Deus já está lá. Sempre que, mas o que vai acontecer? Uma coisa eu tenho certeza, Deus já está lá. Então nós teremos vitória. Mas o que vai acontecer? Não se preocupe, Deus já está no amanhã. Então Deus aqui, muito antes de Josué cair nesse erro, Deus já havia prevenido. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Qual foi a ordem para Josué? Não te esqueça do livro da lei.
para você não cair no erro, para você não ir por caminhos errados, não te esqueça do livro da lei. Não te esqueças da palavra de Deus. Busque sempre na palavra de Deus. E os homens de Israel, eles começaram a ouvir aqueles homens, e eles começaram a falar, e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Se vocês moram nesta terra, nós temos uma ordem vinda de Deus para não fazer acordo com vocês. E eles responderam: não, nós somos de longe. Olha como nós estamos com roupas velhas, como temos um pão seco e bolorento. O inimigo astuto, ele toca na vaidade. Nós seremos teus servos. Cuidado com elogios. O diabo é mais astuto quando vem vestido de humildade. O inimigo, muitas vezes, ele vem vestido de uma humildade, mas há uma astúcia por trás de tudo aquilo. Tome cuidado. O perigo maior que nós enfrentamos é não consultar a Deus. Versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. O perigo de não consultar a Deus. Quantos prejuízos por não consultar a Deus. Quantos prejuízos nós temos enfrentado por não consultar a Deus. Não buscar em Deus as respostas verdadeiras, as respostas necessárias. Vamos pela emoção, vamos pelo momento. Muitas vezes nós falamos: eu senti no coração. E a palavra do Senhor diz: o coração é enganoso. Eu senti em meu coração que isso é bom. O coração é enganoso. O que diz a palavra? O que o Senhor nos direciona pela sua palavra? Mesmo Jesus, ele já nos adverte sobre tudo isso. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Quando é que nós erramos? Quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não vou conseguir vencer isso. Desse jeito não vai dar certo, eu vou dar outro jeitinho. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas que nós não podemos abrir mão: das Escrituras e do poder de Deus. O perigo de não consultar a Deus. O perigo de fazer alianças sem consultar a Deus. E vem as consequências. Vem as consequências e nós muitas vezes não entendemos que as consequências, elas vêm trazendo às vezes muito prejuízo. Abra a tua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Diz assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram da tribo dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado
Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Dos seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Passado mais de 300 anos, sai Juízes e entra o primeiro rei de Israel, Saul. E ele, pelo zelo da causa do Senhor, ele vai para esse povo e destrói esse povo. Havia uma aliança. Josué havia empenhado palavra que não os destruiria. Muitas vezes nós pensamos: será que Deus leva em consideração a minha aliança? Será que realmente Deus está preocupado? Passado 300 anos, vem algo terrível sobre Israel. Fome de 3 anos. E Davi agora era rei. E ele vai consultar ao Senhor. Por que estamos passando por essa situação? E a palavra vem de resposta: por causa de Saul, o rei que antecedeu ele. Ele quebra esta aliança. Josué havia prometido que preservaria a vida deles. Uma aliança errada? Sim. Uma aliança sem consultar a Deus? Sim. Mas a palavra de um cristão, quando é empenhada, tem que se cumprir. Tem que se guardar pela palavra. Uma aliança não se pode quebrar. Passado 300 anos, rei Davi agora vai perguntar: o que eu posso fazer para acalmar tudo isso? Eles dizem: contra o povo de Israel, não temos nada. Mas temos contra a família de Saul. Queremos 7 dos seus príncipes. E algo muito interessante para nós entendermos sobre a aliança. Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Davi e Jonatas, eles fizeram um juramento antes de Davi ser rei, quando Saul ainda era rei. E eles trocaram suas armas, trocaram seus cintos, trocaram suas vestes, e um jurou ao outro: se você faltar, eu cuidarei da tua família. Se eu faltar, você cuida da minha família. E Jonatas teve um filho, Mefibosete. Foi o único que Davi não entregou, por causa do juramento. Dos príncipes, ele disse: porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Por causa do juramento, ele poupou. E ele entrega os 7 príncipes, e ali eles fazem aquilo que eles deveriam fazer, que eles queriam fazer, e a fome então se acalma. Deus tira a fome daquela terra. Mais de 300 anos depois de um juramento que Deus não queria que fizesse, mas quando faz,
Deus sela. Por isso, quando vai escolher um casamento, pense antes. Veja direito. Casamento é aliança. Não se quebra casamento. Deus permite que venhamos sair. O divórcio é uma saída para algo muito terrível, mas não quebra aliança. Sempre que vai fazer uma aliança, eu sempre digo, quando você senta numa mesa, você está fazendo uma aliança. Ah, eu vou almoçar com fulano, eu não gosto dele. Mas quando você senta na mesa, há uma aliança. Não faça aliança com pessoas que você não queira fazer. Ah, eu vou sentar na mesa, mas eu não gosto. Eu não tenho confiança nele. Não sente. Mesa é aliança. Jesus fez a maior aliança conosco em uma mesa. No partir do pão. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. No versículo 14 em diante diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O novo testamento. Uma nova aliança. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo, que não pode ser quebrada. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que esta aliança pode passar 1000 anos, ela está válida. Se você sentou, tomou do corpo e do sangue de Jesus, Ele não será infiel na sua aliança. Ele vai preservar. Então nós temos uma aliança com Cristo. Ele desejou muito este momento. Ele desejou muito que você se achegasse a Ele. Nós éramos perdidos, caídos, como este povo que se chegou para Josué. Roupas velhas, sapatos velhos, com astúcia, com mentiras. A gente chega para Jesus pensando que podemos enganar Jesus. Mas Ele nos conhece. Deus nos conhece. Deus sabia que Josué iria passar por esse momento desta aliança. Jesus, Ele tomou a decisão de fazer esta aliança conosco. Nós éramos o povo do pão bolorento. Mentirosos, cheio de astúcia, querendo tirar proveito. Mas desde o momento que ele tomou o cálice, disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Você estará guardado, nós estaremos guardados. Ninguém toca em você. Preserve esta aliança. Viva por esta aliança. Saiba que, ainda que nós não éramos merecedores, Ele fez aliança conosco. E esta aliança vai nos guardar de todo mal. Nesta aliança, ninguém poderá tocar em você. A palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca. Este povo
não era merecedor dessa aliança, não deveria ter esta aliança, mas quando Josué empenha a sua palavra, e Josué representa Cristo, quando ele empenha a sua palavra, ele faz esse povo o seu povo. E Saul, zeloso pelas coisas de Deus, pensa, eu vou destruir esse povo. Muitos zelosos das coisas de Deus podem pensar, eu vou destruir esse povo. Paulo era um homem que ele ia contra os cristãos, porque ele achava que ele era zeloso das coisas de Deus. Quando o mundo que se acha zeloso das coisas de Deus vier contra o cristão, haverá um peso muito grande contra o mundo. Haverá fome, até que nós sejamos restaurados. Então essa aliança que Cristo tem conosco, nós não éramos merecedores. Nós não éramos povo do seu povo. Não éramos para estar nesta aliança, mas pela bondade e pela misericórdia de Jesus Cristo, hoje nós somos povo de Deus. E se somos povo de Deus, Ele vela e zela por nós. Você crê nessa palavra? Então confie em Deus, Ele cuida de nós. Amém? Fale com o Senhor nesta manhã. Se coloque de pé. Jesus se fez carne por nós. Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, somos gratos por esta aliança que o Senhor nos concedeu, pelo Novo Testamento, a qual o Senhor nos incluiu. Nós não éramos povo do seu povo, nós não éramos para sentar à mesa, mas o Senhor nos chamou à mesa, o Senhor nos restaurou de uma vida de engano, de uma vida de mentiras. O Senhor nos fez povo do seu povo. Por isso, Senhor, somos gratos. Senhor, toma conta da nossa casa. Nos guarda, Senhor, dos ataques malignos. Senhor, nos guarda daqueles que se acham zelosos das coisas de Deus e vêm nos atacar. Guarda-nos, Senhor, como as tuas mãos poderosas, derramando bênção sobre cada um de nós, que possamos desfrutar cada dia mais desta aliança. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Vale